Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira, nós temos a presença do arqueólogo Manuel Gonzalez, gentilmente vindo ao nosso programa. E ao meu lado também o Getúlio de Matos, atendendo ao nosso pedido, o Getúlio, que é secretário de Relações de Emprego e Trabalho da Prefeitura da Praia Grande. E eu queria começar o programa comentando um assunto que atinge a Praia Grande, a Santos, a toda a Baixada Santista, que são os números da violência. E um tema que tem tido uma repercussão muito grande em razão, primeiro, dessa onda que nós estamos sendo envolvidos quanto a assassinatos e ataques a policiais civis e militares. E essa sensação de que a população está refém da bandidagem. O que, na verdade, eu tenho certeza que isso não acontece no dia a dia. São eventos que devem ser combatidos, não é? Como o caso do senhor que foi assaltado em plena praia do Embaré, logo nas primeiras horas da manhã, de forma aviltante, enfim, deixando a todos boquiabertos em razão da violência como aconteceu o delito. Agora, a punição é que é mais grave. No momento que nós acompanhamos o próprio ministro da Justiça dizendo que as nossas cadeias são medievais, a pergunta fica, mas só agora descobriram, quando os réus do mensalão podem ser presos em penitenciárias, descobriram que a situação carcerária no Brasil é grave. Nós vamos começar com os números da violência. Nós temos um quadro que eu gostaria de apontar. E aí nós temos nós temos aí um quadro que, infelizmente, a idade não me permite enxergar, né? Tem alguém? Me traz um pouquinho a TV, o nosso retorno mais para perto, Felipe. Muito obrigado pela gentileza para este velhinho. Agora sim! Muito obrigado, viu? Aí nós tivemos casos de homicídio doloso, homicídio culposo, tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa, maus tratos, tem também outros crimes, não é? Que são bastante graves, não é? Ameaça, invasão de domicílio, estupro consumado, e os números são realmente bastante expressivos. Muito obrigado aí pela tabelinha que a Silvia colocou, para a gente, a partir daí, poder discorrer. Manuel, boa tarde, obrigado por vir ao programa. E, naturalmente, que a gente fica sempre preocupado, porque uma temporada de verão vem acompanhando, vem chegando, melhor. E nós não sabemos até que ponto nós teremos segurança com um aumento significativo da população. Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, você telespectador. É sempre... Getúlio, desculpa. É que você falou Giba lá fora, né? Desculpa, Getúlio, verdade. Desculpa. Mas você telespectador, é um grande prazer estar aqui como sempre, Augusto. O que nós temos que ver hoje, que às vezes muitas pessoas não falam, mas está claro, é que nós temos eventos diferentes, Augusto. Uma coisa é a milícia, uma coisa é o crime organizado atacando policiais, civis e militares. Outra coisa são as execuções que vêm acontecendo durante as madrugadas. Isso é claro que são brigas entre gangues ou são execuções, acaba morrendo gente inocente, porque às vezes está com pessoas de não boa índole. Então você tem eventos isolados que, claro, você culmina num grande pacote da violência. Mas se nós formos observar, desde o princípio de tudo isso, Augusto, muitas medidas do governo acabaram trazendo toda essa questão de violência. Porque a população é sempre acometida de várias inibições. Por exemplo, a questão do desarmamento. O que foi falado do desarmamento? Não, nós temos que tirar a arma da população. Por quê? Porque grande parte do armamento do bandido vem de frutos de roubo dessas armas que a população está portando. Teve o desarmamento, mudou alguma coisa?
na relação da violência? Não continua a questão do armamento, cada vez armamentos mais pesados. É verdade. Então você tem o problema das penitenciárias, como você mesmo já falou, penitenciárias que não ajudam em nada, só pioram a questão da qualidade. Às vezes pequenos delitos que a pessoa comete vai para essas penitenciárias, onde é um caos, onde está misturado com... E o que a gente acompanha é que o crime organizado sai de dentro comanda de dentro da penitenciária. É isso que eu ia falar. Vem se falando há décadas. Vamos fazer uma cortina, uma sombra do celular. Não conseguem fazer isso, uma sombra de celular na penitenciária. Outro dia tinha no Facebook... É verdade. Um bandido tirando foto de dentro da penitenciária postando no Facebook. Então isso é um absurdo, porque quando você não consegue uma simples tecnologia, ou não consegue ou não quer fazer, né, Augusto? Outra coisa, tem muito espaço nesse Brasil afora para você fazer penitenciária agrícola. Faz esse pessoal trabalhar, faz esse pessoal produzir. Problema de carteiras nas escolas que quebram, vão reformar. Então falta mudar essa questão do sistema penitenciário, não só aqui na nossa região, como em todo o estado. No caso de Santos, especificamente, quando você trata da violência no verão, nós tivemos um grande impacto na nossa região, que foi a construção da Imigrantes. Eu digo impacto por quê? Por causa da facilidade de ir e vir das pessoas. Isso foi um grande ganho econômico do desenvolvimento para a nossa cidade? Foi. Só que traz junto também a questão dos bandidos, a questão desse crime descendo, porque fica fácil também, é uma via fácil de chegar. Você está trazendo riqueza, você está trazendo desenvolvimento para a cidade e, consequentemente, Augusto, você está trazendo essa questão da violência. Além disso, você está tendo um achatamento, eu vejo isso, o governo fala que não, que a classe menos abastada está desenvolvendo, está criando uma classe média maior. Eu não vejo isso. Eu vejo que a classe mais pobre está tendo um achatamento. O que acontece? Você está aumentando, está ficando mais populoso essas zonas que nós temos margeando as cidades. E zonas populosas, Augusto, gera cada vez mais violência. Não tem como você fazer isso. E como coibir? É claro que você tem que aumentar o efetivo da polícia. Vem no verão, nós sabemos que a Operação Verão aumenta-se o efetivo, mas até que ponto você aumentando o efetivo, você vai garantir a segurança? Vai combater como aconteceu em plena luz do dia, o empresário tomar um tiro lá na hora que estava jogando o tamborel. Então, você vai aumentar o efetivo, você vai colocar o policial na praia, mesmo quando tem a Operação Verão, dificilmente você tem o policial na areia. E hoje tem uma matéria no jornal A Tribuna de donos de bares de bares da Rua 15, do centro, relatando um acontecimento, né, e que eles foram ligaram para a polícia, em razão do tumulto generalizado que estava tendo, e a própria PM disse, olha, o senhor tem que se dirigir à base da Praça dos Andradas para que eles tomem alguma iniciativa. E quando consultados, os guardas da Praça dos Andradas disseram, olha, nós não estamos tendo acesso, em razão do tumulto, não estavam tendo acesso à Rua 15 de Novembro. Na verdade, só essa política de ter uma viatura parada numa esquina, noutra esquina, com 1, 2 policiais, não dá a sensação de segurança. Nós precisamos de ações mais concretas, como prisão de marginais, não é? Desmantelamento das quadrilhas. Isso sim vai dar a sensação de segurança. Boa tarde, Getúlio, obrigado pela participação. Isso é um problema nacional e, naturalmente, que cada município enfrenta de uma maneira. No caso da Praia Grande, inclusive a própria Guarda Municipal armada, no sentido até de proteger o próprio guarda, que no combate à violência ficava desprevenido em razão de não ter como se defender dos marginais armados, né? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, telespectadores. Manuel. Ele fez de propósito, você. Não foi não. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, telespectadores. Eu concordo com tudo que o Manuel disse, né, e só acrescentaria o fato da necessidade de mudar o Código Penal brasileiro e o Código de Processo Penal. Porque o indivíduo vai preso e não fica preso. Mesmo aqueles que vão para a cadeia, eles não cumprem a pena como deveriam cumprir. Eu também, é uma questão polêmica, eu também sou a favor da redução da maioridade penal,
para 16 anos. Eu acredito que um garoto de 16 anos já sabe exatamente o que está fazendo. Agora, do ponto de vista prático, porque isso aqui é uma solução para daqui 20 anos. Do ponto de vista prático, eu acredito que o policiamento ostensivo, ele dá aquela sensação de segurança. Só que quando você é assaltado, pode ter 10 policiais em volta. Se você foi assaltado, é 100% de insatisfação e 100% de insegurança que você fica sentindo. A estrutura da polícia, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, é sofrível. Se você vai numa delegacia hoje, mal eles têm um computador para registrar um boletim de ocorrência. A estrutura da delegacia, a estrutura física já é complicada. Então, é necessário investir nesses policiais. Não só na questão salarial, porque né, também passa por isso, mas na questão de infraestrutura. Sobre armamento, Augusto, eu gostaria de lembrar também que os bandidos, né, eu vim aqui uma vez com o doutor Armando de Matos Júnior, Sim. que é especialista nessa questão inclusive escreveu um livro sobre a lei de desarmamento, e eu fico lembrando que esse debate que houve, que o Manuel levantou aqui, tirou o armamento de quem é de bem, e quem é do mal hoje traz armas israelitas. É mesmo? Outro dia foi pego em São Paulo uma pessoa, um menor de idade, com uma pistola de fabricação de Israel. Arma que o policial militar nem o policial civil não tem. Então são várias coisas que foram sendo deixadas. Mas eu acho que isso passa também por infelizmente, o Estado de São Paulo não tem fronteiras, ou o Rio de Janeiro não tem fronteiras com outros países, né? Nós temos fronteiras com outros estados. Então, não tem como fazer contrabando de armas. O que está faltando é uma melhor ação por parte não só das polícias federais, né, mas sim também das Forças Armadas, no sentido de combater o contrabando através das fronteiras e melhorar o sistema de controle portuário, né? Aéreo, eu acho que já tem um controle bastante significativo, mas o portuário ainda... E isso... Mas aí, Augusto, que era o próximo ponto que eu gostaria de abordar, que é a questão... São Paulo não produz cocaína, São Paulo não produz maconha, São Paulo não fabrica armas. Isso tudo vem de algum lugar, né? Então, as fronteiras de São Paulo, eu acho que o governo de São Paulo deveria cuidar, com a ajuda do Exército, ou com a ajuda do governo federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, não sei, né? Mas precisa cuidar. E o Brasil, o Estado brasileiro, o governo federal, precisa cuidar das fronteiras do Brasil. A 10 metros do território brasileiro no Peru, eu estava assistindo um programa de televisão um dia desses, acho que uns 5 dias, a 10 metros da fronteira do Brasil, no Peru, tem plantação de cocaína. Então, para essa cocaína, para essa planta virar pasta e entrar para o Brasil, são 10 metros de distância e não tem policiamento. Então, ou o Brasil toma pé dessa situação, ou nós vamos viver sempre, toda a temporada na Baixada Santista discutindo isso. O crime, na minha opinião, vai recrudescer. Existem pessoas dizendo que o crime vai dar um passo atrás, a criminalidade vai parar de atacar os militares e a polícia. Eu não acredito. Eu não acredito, porque eles sabem que a resposta vai vir em cima. Então, eu acho que é necessário uma cobrança do governo federal. Tudo isso passa, você falou muito bem da questão do controle das fronteiras, né? E isso é fundamental, mas também no caso de São Paulo, eu tive aqui semana passada com integrantes da Polícia Civil no programa, e há uma desmotivação dos trabalhadores, né? Investigadores, todo o pessoal que trabalha na Polícia Civil, dito aqui pelos representantes do sindicato,
com os salários. Né? Há uma o policial não está mais motivado a correr atrás de bandido, porque ganha mal e tem que estar bem para no dia seguinte fazer o bico. E até uma coisa curiosa, o nosso colaborador, o Toninho, Antônio Carlos, estava aqui, vai prestar concurso para investigador, estava todo entusiasmado, e o investigador que veio ao programa, o Márcio, comentou comigo que esse espírito acaba quando o cara vê a realidade do sistema com baixos salários, né, com insalubridade, em algumas delegacias não tem nem banheiro, ou o banheiro está em condições que não pode se utilizar. Você vai na chamada Amarelinha, que é a casa, a detenção que tem ali no Guarujá, o carcereiro que trabalha ali dentro, ele está numa situação pior do que o preso. Os direitos humanos vão lá, veem a questão do preso e esquecem de ver como é. O carcereiro convive 12 horas no meio do lixo. Então, eu não sei por que o Estado de São Paulo não consegue investir em segurança. É porque nós estamos num estado viciado, né, Augusto? Eu digo viciado assim, entrou numa massa que não consegue sair. É a questão das fronteiras, a chegada da droga, a chegada da arma, são as más condições que os policiais têm, é o baixo salário. E o que vem agravando ainda mais, Augusto, é que a violência está em todos os níveis de sociedade hoje. Classe média, classe alta. Por quê? Porque cada vez mais os jovens estão na rua. Estão consumindo drogas, estão consumindo álcool. Tem aí vários trabalhos mostrando, várias pesquisas que, principalmente em nível universitário, o consumo de álcool é extremamente elevado. Então, eu estou falando de violência, estou falando de violência de uma forma generalizada. É aí onde ocorre briga, onde ocorre estupro. Então, hoje, você tem muito mais pessoas na rua, muito mais pessoas à noite. Na minha época, não é muito tempo atrás, o Augusto tem a época um pouco mais para lá, só para distrair um pouco aqui, Augusto, não ficávamos na rua. Dava 11 horas, meia-noite, Os horários eram diferentes. Era hora de retornar para casa. Não tinha acesso a drogas, a álcool, pelo menos menor de idade, dificilmente comprava álcool, seja em bar, seja em supermercado, onde fosse, e meia-noite voltar para casa. Horário que o pessoal está saindo agora. Eu até comentei isso aqui outro dia, eu não me lembro quem estava no programa, nós temos uma questão cultural. O motociclista, o motoqueiro é cultural. Não adianta você ter rigor. Hoje os motoqueiros não respeitam a sinalização em momento nenhum. É só sair na rua que você vai ver um motoqueiro passando no sinal vermelho durante o dia, a qualquer hora. Ele dá aquela olhadinha para um lado, olhadinha para o outro, não tem ninguém, passa no sinal vermelho, faz conversão proibida. Então isso é cultural. Você não tem como ter um olho em cada esquina. O cara tem que ter a consciência de que ele está errado. E os acidentes acontecem pela imprudência. Né? Naquele momento o cara passa, não vê ninguém. Às vezes aparece alguém que vai atravessar, ou um carro que aparece, enfim. Então esse é um problema grave. E o que é comum agora é você ver jovens, 3, 4 jovens, que se um tem cara de 18 anos, entra nos supermercados, nas padarias, compra a bebida e já lá fora entrega para o menor. Eu vi isso recentemente numa padaria, cada um comprou um comprou 3 long neck, os 3 passaram pelo caixa, passado do caixa, cada um abriu a sua. Né? E eram menores de idade, estava na cara. Na verdade, isso é cultural. Nós não começarmos a nos preocupar, né? Nós tivemos, vocês devem lembrar, o ano passado, esse ano, episódios em estabelecimentos comerciais ali na Avenida Francisco Glicério, de eventos de jovens, né? Que a molecada de 14, 15 anos se pegando, né? De forma que você não consegue entender. E isso migra para toda a sociedade. E é lógico que a gente vê cada vez mais o estigma do bandido, às vezes tem mais valor do que o bandido tem mais valor que o mocinho. Mas aí nesse caso não teria que aí, se não existe uma lei específica para menores da maioridade, então por que não vai em cima dos pais? Acho que seria,
Tem que se criar algum mecanismo. Tem que se criar um mecanismo. Então responde pelo crime que o filho está cometendo. O Cassione, quando era deputado, apresentou a diminuição da maioridade penal para 16 anos. O que meter o pau no Cassione, Getúlio? Eu acompanhei essa época e eu concordo nesse aspecto com o ex-deputado Cassione, porque não é possível, né? Nós vivemos hoje, algumas pessoas acreditam tudo na desagregação familiar. Tem o aspecto da desagregação, né? Mas não pode ser acreditado tudo a isso só, né? Me parece que as pessoas o caráter das pessoas está mudando. O caráter das pessoas, como você falou, na nossa época, porque você é um pouquinho mais velho do que eu, mas a gente é quase da mesma geração. Vocês só estão me batendo. Daqui a pouco daqui eu vou começar. Daqui a pouco espera. Mas falar que você é mais velho não é problema, é que você tem mais experiência. Na minha época, como você estava falando, a gente voltava para casa às 11 horas, 11h30, meia-noite estourando. Tudo bem, mas as épocas mudaram, então a gente não pode também ficar... Mas mudou para pior. Não, eu acho que a questão do horário... Na nossa época, o moleque que fumava na sala de aula, ou fumava no recreio, ou fumava fora da escola, não servia para andar com a gente. Era o garoto que ele ficava de canto e a gente ia jogar futebol, empinar pipa, fazer outra coisa. Não, mas não dá para a gente fazer uma reflexão, porque, lógico, os tempos são outros e a modernidade vai chegando. Eu acho que hoje a sensação que mais afeta a todos é a sensação de impunidade, não é? Então, o cara tá jogando tamborel na praia, 8h30 da manhã, de um sábado, domingo, uma coisa tradicional, rodeado de amigos, passa alguém, 4 camaradas de bicicleta, dá um tiro no cara. Mas é que... E me recorda o assalto que um senhor caminhando na praia, uns 2, 3 anos atrás, inclusive reformado da polícia ou do exército, não me recordo, alguém passou e arrancou a correntinha, ele reagiu e morreu. Né? Quer dizer, esse cara tem que ir preso. Menor, não menor, tem que ir preso, não tem jeito. Ele sabe que matou. Mas acho que houve uma alteração de valores. O valor antes era outro valor. O valor antes, quando nós, eu vou falar quando nós, não, porque aqui tem os seus colaboradores que são jovens também, e pelo que me parece, são todos de boa formação. Só não o Rubinho? Vai falar mal do Rubinho. Do Fabinho. Do Fabinho. É terrível. Não, mas agora ele ficou sério, que ele ficou noivo sábado. Ah, é? Parabéns. Ele foi na Casas Bahia ontem, já viu geladeira, fogão. Parabéns, hein, né, Fabinho? Eu só queria fazer aqui um comentário do que você está falando. Eu estava assistindo esse final de semana um programa na Rede TV que mostra abordagens policiais, né? É um formato que não tem apresentador e é interessante. Eu estava vendo me chamou a atenção uma abordagem de um jovem de 18 anos que foi preso, integrante de tráfico de drogas e tal, né? E na casa dele, a polícia foi lá, de uma denúncia, mandado de prisão, prenderam o cara. E o pai, em um determinado momento, ele é inquirido pelo policial, né, perguntando, o senhor sabia, ele tem passagem, já teve passagem? Não, nunca teve passagem. Aí ele pergunta para o rapaz, você já teve? Não, eu fiquei internado na FEBEM. Aí o policial virou, o senhor não sabia que foi internado? Não, eu sabia, mas isso não conta. O pai do menino. E o policial, uma inocência, né, vira para o cara e fala, por isso que ele virou bandido. Você não deu importância a uma coisa grave. Você achou que não era nada, o cara cumprir uma pena na FEBEM, que é aquela pena de recuperação, que agora está me fugindo. Por isso que ele virou bandido. E aquilo me marcou por quê? Com o que você está falando, Manuel. Quer dizer, os pais são responsáveis pelos filhos. É uma situação difícil, né, de você... teu filho resolve fazer uma maluquice, eu acho, né, que os pais sim são responsáveis, mas antes dos pais
O jovem sabe hoje o que é certo e errado. Não dá para, no canal Livre desse domingo, teve essa discussão da maioridade penal e você tinha lá advogados e promotores, enfim, estudiosos do assunto, e sempre tem aquele que vai dizer, não, a criança é uma criança, né? O adolescente é um adolescente. Mas hoje, com tanta informação, não é? com tanta facilidade, não é? Internet, tudo isso é muita informação. Não tem como o cara não saber o que é certo e o que é errado, né? Inclusive, na internet até mostra como fazer bomba. É verdade. Como bomba caseira. É verdade. E não é só isso. Acho que essa questão de informação na internet, Augusto, ela trouxe... Eu já falei isso aqui no seu programa, volto a repetir. A impessoalidade. As relações humanas, as relações pessoais, elas estão muito aquém do que era antigamente. Porque antigamente, para você conversar, você tinha que sair, você tinha que ter esse contato mais pessoal. Hoje isso não ocorre. Hoje o seu contato é virtual. É difícil até os jovens hoje pegar no telefone para conversar com um amigo. Então você conversa hoje pelo SMS, pelo Facebook. Então você, Augusto, você perdeu isso. Então quando você perde essa questão humana de você tratar relacionamento, né? Aí você acaba sendo cria relacionamentos frios. E aí onde ocorre, vamos lá, vai matar, mata, não tem problema, acontece violência, estupro, porque você perdeu essa qualidade do que é viver coletivamente. Você perdeu o coletivo. Não adianta você ter 5.000 pessoas no Facebook, olha só, isso não é questão coletiva. Coletivo é estar aqui, se reunir, 5, 6 pessoas, conversar, sentar em família, na hora da família, conversar. Isso sim é uma questão pessoal. Quando você perde a impessoalidade, você não respeita as pessoas. Você perde o respeito ao Augusto, Getúlio e telespectador. Então, o que mudou nisso tudo não é só a questão do horário, mudou a questão do respeito, a questão do tratar. Do valor, né? Dos valores. Porque hoje nós estamos vivendo violência a todo momento. Se você vai na rua, você vê um xingando o outro. Isso é violência. Não deixa de ser. É verdade. O xingar é uma forma, é uma agressão, é uma violência. Então, xingar e matar, você está cometendo violência da mesma forma. Então, a sociedade hoje está vivendo num pico, num fio de navalha muito grande do estresse, do corre-corre, dessa impessoalidade. Então, fica muito fácil você agredir, eu não estou falando que é todo mundo, estou falando dessas pessoas que já têm é pré-determinado, já tem algo um pouco mais de violência no seu comportamento, que existem pessoas assim, não tem jeito, isso já vem do comportamento, então você começa a ter uma predisposição, vive no fio da navalha, qualquer coisa já estoura, já fala, já xinga, já parte para a violência. Então eu acho que a nossa sociedade está doente e precisa realmente inserir alguns cuidados para sanar esses problemas. Viu, Augusto? Eu queria só registrar também que agora me veio à mente uma imagem de ontem do Jornal Nacional, que além da mudança do caráter das pessoas, também está acontecendo a falta de vergonha, né? Porque, como eu disse, não faz tanto tempo assim que a gente era adolescente, né? O garoto que fumava cigarro não servia para ser nosso amigo. No vão livre do MASP, mulheres, homens, sentam com a sua cedinha, enrolam seu cigarrinho, né, de maconha e fumam. Eu queria dizer para você que, eventualmente, que mesmo uma vez por semana, uma vez por mês, compra aquele cigarrinho de maconha e diz que é para relaxar, tá? Você está financiando as armas que estão matando os pais de família na rua. A arma o fuzil que atirou, que matou aquele policial aqui em Santos, que agora me fugiu o nome, aquele policial japonês, sim, com certeza foi financiada com a compra de drogas. Entendeu? Então, a sociedade, né, brasileira, nós temos que entender que, como você está falando, Manuel, eu não estou no Facebook, mas a pessoa acha que tem 5.000 amigos no Facebook e que ele é popular, né? Ele acha que ele é bacana. Ele acha que ele conversa com as pessoas. A gente tem que entender o seguinte, o ser humano é mais importante do que qualquer outra coisa. E se você usa droga, acho que você devia parar e pensar
no que você está financiando, o que você está fazendo para a sociedade. É verdade. Vamos ter que fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. A vida. Tô falando pro Fabinho, casa nada, vai curtir a vida, pô. Agora a moda é casar com 50 anos, Fabinho. Não tem esse negócio de casar cedo, não. Nem curtir bastante a O vida. problema é que se ele resolver ser pai, ele vai ser avô, né? Não vai ser pai. Hã? Se ele resolver ser pai, ele vai ser avô. Olha, eu vou te falar uma coisa. Com os dias de hoje, para ser pai, o cara tem que ser corajoso. Eu recomendaria ele a ter 2 cachorros. Dá para controlar melhor. Mandar um abraço aos meus amigos. Vai ter gente me xingando, né? Mas é verdade. Mandar um abraço para os meus amigos do restaurante. Hoje eu estive almoçando lá, estava o Paulo Nelson São Paulino, estava todo feliz lá que São Paulo... Foi um teste, né? Como diria o Tite, a vitória começou no domingo, né? É isso aí, agora ninguém segura. Agora ninguém segura. Muito obrigado aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, reformou, está muito bonito as novas instalações. Olha, no dia 5 de dezembro, às 10 da manhã, portanto, amanhã, na quarta-feira, a Cruz Vermelha Santos vai realizar a cerimônia de diplomação dos alunos da UME João Papa Sobrinho, que participaram do projeto Benfeitores da Humanidade. Então, quero agradecer a Selma Reis Lapa, que está à frente da Cruz Vermelha Brasileira, da filial Santos, pelo convite. Amanhã, às 10 da manhã, na UME João Papa Sobrinho. Muito obrigado aqui pelo convite. E também registrar o apoio dos meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. Quero agradecer também, o Getúlio trouxe aqui o jornal, esse é o Gazeta, não é Gazeta. Isso? A Gazeta do Litoral, Gazeta do Litoral. O filho do Getúlio está aqui a matéria, viu? Vitinho garante 2 bronzes em sua primeira conquista mundial. Nós fizemos uma matéria aqui quando ele foi premiado, mostramos até imagens do dia que ele esteve aqui no programa, viu, Getúlio? Essa é a competição que ele ganhou recentemente, é isso? Isso foi em novembro.
foi o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, sem kimono. Sem kimono? É mais difícil, hein? Porque não tem onde pegar, né? É verdade. Lá nos Estados Unidos, agora me fugiu o nome do estado lá. Deixa eu ver aqui, olha. Mas Long Beach, Califórnia. Na Califórnia. E ele conseguiu, Olha só, realizando um pouco do sonho dele, lógico que ele queria o ouro, mas ele ganhou no peso e no absoluto. Para você ter uma ideia, Augusto, o Vitor pesa 76 quilos. O terceiro colocado é maior do que eu. Pô. O segundo colocado é maior do que eu. Porque o segundo colocado é pesadíssimo, acima de 105 quilos. Meu Deus. Ele é grande, hein? Ele foi o único peso leve, que conseguiu medalhar nas duas, no peso e no absoluto. Para ele foi muito importante e para mim é uma satisfação, até porque tem os amigos que apoiam, como a Ozan, a Orion, o Morcelli, você que está sempre dando aqui um espaço para ele. Eu fico muito agradecido e vindo aqui quis trazer para você. Nós mostramos aqui, você tinha me mandado um e-mail e no dia seguinte, no primeiro programa, nós mostramos inclusive imagens de quando ele esteve aqui no programa divulgando o trabalho que ele vem cada vez mais solidificando, né, como atleta. Trabalho difícil, mas está indo bem, graças a Deus. Mandar um abraço também aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep, olha, eu sou suspeito, porque o Incatep agora recebeu certificação da Marinha. Todos os cursos do Incatep são certificados pela Marinha. É o único centro de treinamento no Brasil certificado pela Marinha. Por isso que os cursos do Incatep são tão disputados no mercado. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Mandar um abraço para o Paulo Passos, assessor de imprensa, mandando aqui algumas informações. Operários de empreiteiras fazem greves em Cubatão. Uma greve foi na manhã da segunda-feira, dia 3, e outra será nesta terça-feira. Os 1.600 operários da Tomé Engenharia, que presta serviço à Petrobras, paralisar as atividades às 7 da manhã desta segunda-feira. Olha só, o problema é pagamento de salários. Tradicionalmente a Tomé paga os salários no dia 30 e no dia 20 a empresa pagará o adiantamento do mês e a segunda parcela do 13º. É um acordo, mas me parece que está todo mundo de sobreaviso. E a partir das 6 horas desta terça-feira, a empresa Intersemente Participações, do holding do negócio cimenteiro do Grupo Camargo Corrêa, também em Cubatão, os trabalhadores vão paralisar as atividades. A empreiteira demitiu 96 empregados, mas não pagou as rescisões trabalhistas. Me fala aqui o Paulo Passos, um abraço, grande Paulinho. Quem também nos apoia, o Jornal da Orla, meu amigo Edson Carpentieri, vai para o Japão, Carpentieri. Fretou um Legacy, um jato Legacy, é verdade. E está indo para lá. Está indo para lá, o Carpentieri fretou um jato Legacy, está indo levando uma trupe para torcer. Eu estava lendo as notícias, a torcida corintiana chegou em Tóquio, né? Acho que dominou, né? Você leu isso? Não li, mas como sempre, né? Dominou, bicho. Os caras não imaginam o que é, né? Estão acostumados a ver torcedor do São Paulo, torcedor do Santos. Não imaginam o que é torcer por um time, né? Por um time, não é? Que é a verdadeira sensação do cara fazer qualquer negócio pelo... Agora eles vão entender o que é a futebol. A essência do futebol, não é, Manuel? O futebol brasileiro. Olha que eles Flamengo, não é? São Paulo, Santos, agora sim eles vão entender o que é o futebol brasileiro. Qual é a sensação de torcer para o maior time do mundo? Não tem. Não tem, né? Não tem. Não dá nem para registrar. Mandar um abraço também para o Ariovaldo Feliciano, meu contador, sempre atento, registrando aqui, grande Ariovaldo Feliciano. Nós temos que fazer aqui um intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já.
Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. O Cabo Rubens, ele é PM, ele está ligando da Praia Grande, diz assim: Augusto, nós policiais ganhamos uma ação na justiça de mais ou menos R$300 incorporados no nosso vencimento. O governador, mês passado, cancelou, alegando que não tem dinheiro para pagar. Nós, policiais militares, estamos desmotivados. O Cabo Rubens, da Praia Grande, Getúlio. Vem ao encontro do que nós estávamos dizendo, né? Porque é como se fosse uma empresa, né, Augusto? Se você não deixa os seus funcionários motivados, você não tem produção. E assim, na questão pública também, é assim na polícia também. Quanto mais motivados, menor vai ser o efetivo, menor vai ser a coibição da violência nas ruas. Olha, até outubro, 95 policiais militares foram mortos em São Paulo. É muita coisa. É muito, né? É muito policial. É um número, sim. E em Guarulhos, a ordem, o comando da Polícia Militar de Guarulhos ordenou aos policiais para esconderem a farda a caminho ou no retorno do trabalho. Tal determinação aconteceu após a polícia descobrir que o PCC anunciou que integrantes da facção devem matar 2 PMs do 15º Batalhão de Guarulhos em 30 dias. E está vindo da onde isso? Da cadeia. Da cadeia, da penitenciária novamente, vindo ordens, comando lá de dentro para causar violência, para matar policiais, matar não só policiais, mas população de uma forma geral. Porque, Augusto, nem sempre quando você cria uma guerrilha, que eu já chamo isso de uma guerrilha urbana, não adianta, você acaba tendo os inocentes morrendo junto com esses policiais, juntos nesses ataques. Fala, Camila. Faltam 6 minutos para acabar o programa, 14 minutos para acabar o programa. Muito obrigado, viu? Esta é o karma da minha vida. Você sabe que quando eu estava conversando com esses investigadores do Sindicato da Polícia Civil, uma questão que chamou a atenção foi a troca do comando da Secretaria de Segurança com a saída do Antônio Ferreira Pinto, né? E a chegada, deixa eu ler o nome dele todo, correto, do novo secretário, que é o Fernando Grela Vieira, né? Havia uma expectativa de mudanças no rumo, e isso aconteceu porque já mudou o delegado-geral, entrou Luiz Maurício Blazek e o novo comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Benedito Roberto Meira. Você acha que só mudando os nomes da cúpula resolve alguma coisa? Não adianta, Augusto, não resolve. Se não ir direto no problema que nós estamos conversando aqui durante todo esse programa, que é a questão principalmente da efetivação dos salários, aumento de salário, aumento do aparelhamento da polícia, né? Não vai mudar, Augusto. Então não adianta mudar as peças se você não muda em cima. Então eu acho que tem que vir maiores recursos para o aparelhamento e para justamente aumentar, abonar de forma significativa a polícia. Getúlio, Zé Roberto da Vila Tupi, na Praça da Alimentação na Guilhermina, existe uma base da polícia. Os vândalos tocaram fogo na base. Aonde estão os guardas e o comando das guardas? Olha, tocaram fogo no momento, com certeza no momento que os guardas não estavam lá. Estavam lá. Né? Não, isso é natural. Mas eu queria... ali tem câmera de vídeo monitoramento. Na praça de alimentação da Guilhermina. Não sei se houve perseguição, porque normalmente, Augusto, acontece o seguinte: o cara comete um crime aqui, sai correndo e as câmeras vão perseguindo e o efetivo vai perseguindo e acaba encontrando. Então, muitos casos na Praia Grande tem mais de 1.000 câmeras de vídeo monitoramento funcionando. É lógico que a câmera, ela filma o crime, né? Eu até acho... ela não inibe tanto aquele cara que está mesmo na vontade de praticar o crime, aquele bandido mesmo que está mesmo a fim de fazer o roubo, ele não está nem aí para a câmera. O que a câmera ajuda é na investigação e às vezes na perseguição dos bandidos. Mas falando da telefonia, Augusto e Manuel, eu lembrei de um programa humorístico que passou a semana passada, e o cara brincando disse que estava tentando usar o telefone celular na rua
que está difícil de usar, né? Aí ele acaba cometendo um crime para preso conseguir falar de dentro da cadeia. Porque dentro da cadeia o celular funciona. Celular, internet, tudo. Nos morros não funciona. Funciona, Nextel, no São Bento? Tem que ficar assim, ó. O Rubinho tem que ficar assim. Mas dentro da cadeia, é uma beleza. É uma beleza. O sinal é limpo. O Paulo Eduardo de São Vicente, para os convidados, ele concorda plenamente que os pais são os responsáveis pelos menores. Em São Vicente, de quinta a domingo, próximo à Ilha Pochá, nas barracas, tem grande concentração de jovens que bebem muito e usam drogas. E nada é feito pelo poder público, nem pela polícia. Então, já que a própria polícia, Augusto, Getúlio, telespectador, fala que tem um programa que sabe exatamente onde são as áreas problemáticas, áreas de violência. Então, se sabe quais são essas áreas, por exemplo, se sabe que de quinta a domingo ali você tem o consumo de drogas, consumo de bebidas, então cria-se um efetivo e vai nessas áreas que são perigosas, que vão nessas áreas que já foi feito um levantamento, já se sabe que tem violência mais elevada nesses pontos. Então, se a inteligência já descobriu isso, então falta efetivamente você agir nesses pontos que já estão plotados no mapa da violência da nossa região. É verdade. Eu acho que essa é uma questão que deve ser cobrada da polícia. Porém, tem um problema prático, né, Augusto? Porque um policial, por exemplo, esse policial lá da Praia Grande, Pedro, né? Rubens. Então, o policial Rubens, se ele detiver um jovem que está bebendo ou fumando um cigarro de maconha e levá-lo até a delegacia, ele vai ficar na delegacia pelo menos 3, 4 horas para fazer o procedimento, né? E antes do policial sair da delegacia, o detido já saiu. O detido sai antes do policial, porque o policial ainda tem que ficar prestando esclarecimento, preenchendo formulários. O formato, a legislação está de forma errada, na minha opinião. Ela favorece muito quem faz coisa errada e penaliza quem tem o papel difícil de nos defender e defender a lei. E acho que com tanta tecnologia as coisas tinham que ser muito mais práticas, né? Sim, acho que se usar realmente, não só na questão das câmeras, mas justamente na questão de números. Porque se você tem os boletins de ocorrência, você consegue cruzar essas informações e identificar realmente essas áreas como Porque hoje a polícia, ela tinha... É lógico que a repressão é fundamental, mas antes de mais nada, a informação, né? Sim, a inteligência. Eu acho que tem que ter uma cúpula de inteligência da polícia que faça esse cruzamento das informações para também não adianta colocar o efetivo na rua e ir para qualquer lado. Então você tem que colocar um efetivo coordenado e justamente nessas áreas de maior periculosidade. Olha, e uma coisa que nós temos que acabar aqui na nossa região, que é esse pensamento de que só precisamos de reforço na época de verão. Porque hoje nós já falamos sobre isso. Não só os feriados prolongados, mas a Praia Grande, qualquer fim de semana já é necessário o aumento do efetivo. Qualquer fim de semana na Praia Grande são 80 mil pessoas que vão até a cidade. Qualquer fim de semana. Com chuva, com sol, de meio de ano, não tem meio termo. Então nós precisamos... Praia Grande é uma cidade que precisa do aumento do efetivo policial. Pelo que eu sei, a guarda já vai ter o efetivo aumentado também, né? Mas também tem que ter a parte do governo do Estado e volto a falar, do governo federal, que muito pouco ou quase nada tem feito na questão da segurança, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Não é só isso, acho que na Praia Grande tem aumentado, inclusive, o número de habitantes. Aqui na nossa região foi a cidade, se não me engano, que mais aumentou na questão, mais cresceu na questão de população. Então você tem um crescimento populacional, além da chegada todo final de semana do turista, então com certeza a Praia Grande é um dos pontos que hoje precisaria do maior efetivo dentre as cidades aqui da Baixada Santista. Eu acho que na verdade a segurança ficou abandonada. Esse é um problema sério. Você vê pelas estruturas físicas dos distritos, né? Todos eles sem exceção estão abandonados, pelo menos na Baixada Santista. Em Santos, o 4º distrito é uma calamidade pública. O 1º distrito é vergonhoso. O 5º distrito passa por dificuldades. O 7º, mal ou menos.
não é? Porque é um prédio até recentemente, até novo, não é? Novo não é, mas é um prédio mais novo. O distrito o segundo DP também é um distrito razoavelmente em bom estado. E eu falei do sétimo, né? Uhum. Mas na verdade o sétimo aí no Gonzaga. Mudou, está no prédio novo, né? Então até. E o terceiro, que é o da Ponta da Praia, que é um prédio também. Mas que todos precisam de gente, de equipamento, de modernidade. Todos precisam disso. De bom salário para as pessoas que estão trabalhando lá. A Polícia Civil chegou a montar um esquema, uma rede, onde pequenos delitos você consegue fazer online, né, pela internet. Mas não adianta, a pessoa que é assaltada, que acontece, ela quer ter o atendimento. Não dá para você chegar lá, tem 10 casos e um escrivão. Então, imagina, você é assaltado, você está nervoso, aí você vai para casa para acessar o computador. Assim, é uma facilidade, não estou criticando, eu acho que sim. Mas eu acho que aí você entra nessa questão do ser humano, de ficar nervoso, de querer ser atendido por alguém, né? Não simplesmente chegar e fazer isso por computador. Então, acho que é até uma questão de comportamento mesmo, que tem que mudar aos poucos na população. Se é que isso vai mudar, se é que essa questão, estou falando da questão online, né, de você fazer os boletins de ocorrência online. A pessoa quer mesmo ser atendida com qualidade, ir num local e se sentir bem. Porque às vezes você chega em algum distrito que você chega e acaba até não se sentindo bem pelas condições do prédio, condições antigas, locais escuros. Então, realmente, eu acho que tem que mudar. Então, como você falou, Augusto, os nomes, mudar pessoas, não adianta. Eu acho que tem que ter uma estrutura melhor, não só é para guarda, é para civil e é para militar. Então, só com uma estrutura melhor, uma estrutura organizada do ponto de vista financeiro, é que nós vamos conseguir melhorar o combate à violência na nossa região. É um ponto que deve ser abordado próxima eleição, né? Temos aí eleição para o governo de São Paulo. E acho que é um tema que deve ser levantado. Quais são os mecanismos a serem utilizados para melhorar a segurança no nosso estado, né? Não é só isso. Eu acho que agora, com a posse dos novos prefeitos agora aqui da Baixada Santista, dia 1º, acho que tem que começar já a sentar, pensar metropolitano em algumas soluções de combate à violência e levar isso para o governo. Chegando o novo governador, sentar e discutir as políticas de segurança para a nossa região. Bom, o Condesb já fez isso na última reunião promovida pelos prefeitos que integram o Condesb. Ficou decidido que na reunião com o secretário estadual de Segurança Pública, Fernando Grella, recém-possado no cargo, será discutido o reforço temporário para a Polícia Civil, além do aumento de investigadores e delegados para a Operação Verão 2012-2013. Que a gente não pode esquecer, na primeira notícia não viriam os policiais civis. Você lembra disso? Sim, só os militares. Deu um tumulto que, mas aumenta o número de ocorrências, não vai ter policial civil para dar essa... E também o assunto será novamente debatido no dia 18, quando os prefeitos se reúnem para o último encontro do ano do Condesb, que vai acontecer no Guarujá. O Guarujá, que também é uma cidade que passa, não é, como todas as outras cidades, mas o Guarujá, os números de violência assustam. Então é uma cidade que precisa ter uma atenção especial, viu, Manuel? Mas foi o que você falou, Augusto. Não adianta só pensar, tudo bem que o verão está chegando, né? Então é uma preocupação maior. Mas não adianta ficar só em cima disso. Não adianta resolver o problema do verão, fazer toda a operação verão, depois acabou o verão, vai embora e a violência continua. Então, quando eu falo da questão do pensar metropolitano, é do dia a dia, é na sequência da vida. A vida não para no verão. Dá continuidade. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Aí sim, aí é que começa o nosso dia a dia. Então, acho que as prefeituras têm que pensar, sim, depois do verão, como é que vai ter seu combate à violência. Manuel, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Augusto, mais uma vez. Um grande prazer estar aqui. Uma boa tarde. Getúlio, uma boa tarde. E a você, telespectador, também uma boa tarde e uma ótima semana. Muito obrigado. Getúlio, um abraço, viu? Manda um abraço para o pessoal lá da Praia Grande. Um abraço, Augusto. Um abraço, Manuel. Um abraço aos nossos telespectadores. Até a próxima, né? Ano que vem um ano de grandes desafios, né, Augusto? É verdade.
e vamos enfrentá-los e vencê-los todos. Um grande abraço. É otimista, Getúlio, isso é importante. Otimismo em primeiro lugar, né? Eu conheço a nossa capacidade de trabalho, por isso que dá para ser otimista. Que ótimo. E a Praia Grande, que é uma cidade que vem crescendo bastante, uma cidade que despontou no cenário nacional como uma das cidades mais bem projetadas, né? Então, é natural que a expectativa de que a Praia Grande, num curto espaço de tempo, seja também uma referência aqui na nossa região, não é? Cada vez crescendo mais. Quantos habitantes tem hoje a Praia Grande? 270 mil habitantes. A previsão nos próximos 10 anos é pular perto de 500 mil. Puxa vida. Em 2025, 600 mil habitantes. Puxa vida. Maior cidade. Praia Grande tem espaço, né? Tem espaço para crescer. Tem espaço e está projetada para crescer. Isso é o principal. O sistema viário é adequado, o sistema de transporte coletivo precisa ajustar, mas é um sistema bom. Muito bom. Né? Olha Estamos só, aí. Que ano vamos tocar que para nós frente. vamos ter 600 mil habitantes? 2030? 2025. 2025, muito bem. Está perto. Está perto. Nós estamos encerrando o programa de hoje, mandando um abraço aos nossos telespectadores. Amanhã estamos de volta, 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Santa Cecília TV. Uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.